A diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Se você algum dia como eu também se deparou com essa pequena dúvida ao pesquisar algumas palavras em hebraico, você com certeza já deve ter se deparado com essa pequena questão, principalmente se você buscou alguma palavra ou alguma citação, algum termo em hebraico através de alguns professores de hebraico, que acontece que existe uma certa rivalidade que você percebe entre o que eles definem como bíblico e como moderno, como o hebraico antigo, como o hebraico moderno. Uns falam que é hebraico clássico, outros falam que é moderno. Então, você percebe até dentro dos próprios professores de hebraico que existe uma certa linha de raciocínio que nem sempre um condiz com o outro. E isso acontece em vários idiomas. Você encontra isso também dentro do nosso idioma, da língua portuguesa, você encontra isso no inglês. Sempre tem aquelas pequenas regras gramaticais, aquelas diferenças que quando você está ensinando, um gosta mais de uma linha de pensamento, outro vai mais para o outro, então sempre acaba tendo essa pequena divergência entre opiniões. E eu achei o site desse Jonathan, que também é um professor de hebraico, né, pelo que eu pude localizar informações aqui no site dele. Ele dá aulas de hebraico também, aqui ele apresenta a primeira aula dele. Todos os sites que eu estou usando aqui como referência estão aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira depois dar uma olhada. Então ele é um professor de hebraico e aqui no site dele eu achei uma coisa bem interessante, que ele defende justamente sobre isso, né, a diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. E eu achei interessante aqui algumas coisas que ele explicou, e eu queria levar aqui a reflexão para que você pensasse um pouquinho além do texto, para que você pensasse um pouquinho fora da caixa, para a gente tentar entender mais ou menos como é que funciona, como é que você que quer buscar entender, mesmo sem ter faculdade de letras ou de algum tipo de idioma, ou ter viajado para o idioma de origem, você ter pelo menos uma forma de buscar a informação de forma mais segura. Aqui ele começa dizendo assim: uma pergunta que eu recebo com frequência é sobre a diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Em primeiro lugar, devemos saber o que é o mesmo idioma. Ou seja, para ele não tem distinção, é o mesmo idioma, seja o bíblico ou o moderno. O idioma é o hebraico, não são línguas diferentes ou separadas, mas então qual é a diferença? Para simplificar, na opinião dele, vamos falar de dois pontos básicos que diferenciam, que ele coloca como a época e a aplicação. Essa parte de época, ele define justamente a época, o hebraico bíblico era usado no mundo antigo, há 3.000 anos, dando todo aquele contexto que a gente já sabe, né? Era o hebraico usado em Israel, nos tempos bíblicos, e já o hebraico moderno é esse que é usado hoje em dia. Você consegue ouvir a maioria dos moradores em Israel praticando o idioma. Só que aí as partes interessantes começam agora, que ele diz: o mundo muda, a língua muda. Concordo com ele, todos os idiomas mudam ao longo do tempo. Será que a língua portuguesa de hoje é igual a de 1.000 anos atrás? Então aqui é uma boa forma de você fazer uma reflexão, porque o nosso idioma também passa constantemente por várias reformas ortográficas, mudança de escrita, para poder se adequar a outros países que também falam língua portuguesa. Então, assim, essa aproximação que ele tenta fazer com a língua portuguesa, por um certo lado, tem um sentido, mas a gente pode ver daqui a pouco que algumas coisas não se encaixam. E são essas coisas que não se encaixam que seria interessante você pesquisar mais para também entender dentro do contexto o que ele quer dizer. Com certeza tem diferenças, apesar de ainda ser o mesmo idioma. Tudo bem. Quais são as mudanças que acontecem numa língua? A primeira coisa é o surgimento de novas palavras. Isso aqui a gente sabe que acontece o tempo todo. Qualquer pessoa, num contexto, num bairro, sempre acaba inventando uma palavra. Às vezes começa como uma gíria até realmente ela chegar a constar num dicionário. Qualquer idioma moderno tem muito mais palavras do que tinha no passado. Hoje em dia precisamos falar sobre computadores, telefones, aviões, carros, energia elétrica e mais 1 milhão de coisas que não existiam no passado, o que justifica, né, a criação de novas palavras. Aí ele coloca: o hebraico moderno fala de coisas que nos tempos bíblicos não existiam. Precisa expressar ideias mais complexas. Então aqui já houve uma separação
uma linha de divisão bem interessante. Então, ou seja, ele usou a definição de palavras que não existia na época bíblica, né, para classificar o hebraico moderno. Então, ótimo. A segunda mudança que acontece nos idiomas é a simplificação de algumas estruturas. Preste bem atenção nessa parte aqui, simplificação de algumas estruturas. Ou seja, algumas formas mais complicadas de falar são substituídas por outras mais simples. Ou a forma de escrever que é simplificada, a ortografia. Uma das duas coisas tem que acontecer. Com as palavras, né, que entre aspas são ditas como complicadas. Que a gente não sabe se é complicada no falar ou complicado no escrever. Não deixa bem claro isso. No português houve bastante alteração na escrita. Ele cita um exemplo aqui, como exemplo clássico, quando farmácia era escrito com PH, que antes era escrito, no caso, com PH, e hoje você escreve com F. E na época o PH tinha som de F. Então, dentro do nosso idioma, se uma pessoa fosse contestar a questão da pronúncia com relação à escrita, nós teríamos um pequeno probleminha para explicar para ela, que alguém, né, que aí já é uma outra questão de um outro vídeo que eu pretendo trazer explicando quem é que define isso, quem é que escolhe a mudança das palavras, quem classifica no idioma, quem coloca dentro do dicionário, essa parte que muita gente não sabe como é que funciona, assim, quem foi que disse que a partir de agora sai esse PH e entra um F, que é uma coisa interessante que você precisa saber. Já o hebraico não sofreu alterações significativas na ortografia. Houve mudanças na forma de escrever as letras. A ortografia não mudou, ou seja, a estrutura da palavra, né, em tese, continua do mesmo jeito. Mas houve uma mudança na forma de escrever as letras, como vimos no artigo sobre alfabeto. Esse artigo dele você pode ver clicando aqui, acessando o link através da descrição. Mas não na escrita das palavras. Mas sugiro algumas formas mais práticas, né, que ele coloca até entre aspas duplas, que pode ser que para algumas pessoas sejam e para outras não, de falar certas coisas para substituir umas falas mais rebuscadas, ou seja, algumas palavras, algumas frases que poderiam ser mais complicadas de você reproduzir. Por exemplo, a declinação das palavras para formar o possessivo é substituída pelo uso de uma preposição. Aqui ele explica numa frase o que geralmente foi feito para meio que ter essa adaptação, evitando alterar as palavras o tempo inteiro, dependendo de sua função na frase. Algumas formas de conjugações verbais mais complexas também não são comumente usadas. Aqui ele dá um exemplo de, por exemplo, que esse Hassum Sim quer dizer os cavalos. No hebraico moderno, se eu quero dizer os cavalos de Davi, então no caso ele usaria a palavra completa, Hassum Sim Shel Davi, sendo Shel equivalente a D em português. Já no hebraico clássico, eu já coloco essa distinção. Aí, se ele fosse dizer a mesma coisa, ele já teria que abreviar essa palavra aqui, ó. Ela deixaria de ser esse Hassum Sim para ser Susei. Então, essa justificativa para que isso não acontecesse, né? Que ficasse evitando essa mudança nas palavras, caso o hebraico variasse do moderno pro clássico. Agora a parte que interessa realmente é a gente chegar no contexto do hebraico antigo, do hebraico clássico. Como foi que ele chegou, como é que o professor se baseia, né? Qual é a maioria dos professores de hebraico que você encontra no YouTube explicando os nomes bíblicos, eles sempre se debatem nessa parte aí, que é justamente essa explicação do que foi adaptado, do que foi mudado, de sinais, de forma de falar, que mais pra frente ele fala um pouquinho aqui também. O surgimento do hebraico moderno. O fato diferente que ocorreu com o hebraico em relação ao português ou de outras línguas é que ele não veio passando por este processo de transformação natural pelos falantes ao longo dos últimos séculos, ou seja, foi uma língua que ela não veio sendo praticada da existência dela até aqui. Agora, por que será? Isso aí você vai ver por que será. O hebraico passou muitos anos sem ser falado como língua viva, e eu vou te mostrar por que isso aconteceu, que é um fato bem interessante, que na verdade o professor não leva em consideração, acho que nenhum, até hoje eu nunca vi nenhum levar isso em consideração.
tinha se tornado já uma língua morta. Que interessante. Para uma língua ser considerada morta, ela realmente tem que cair completamente em desuso. Assim, não pode ser falada em canto nenhum. Que, pensando em proporção de pessoas, né, que existiam na época, assim, foi uma coisa bem grande para a época. Era apenas a língua da Bíblia, da literatura e da liturgia, né? Então, ou seja, os únicos resquícios que nós poderíamos encontrar, né, os últimos fragmentos, seria o quê? Nos registros das escrituras da época. No caso do Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, como eles chamam. Só lá quem teria acesso realmente ao hebraico dito clássico ou o antigo. Agora que a história começa a ficar interessante. Ó, lá para o século XIX e XX, não está tão distante da gente, ó, lá para o século XIX e XX, é que ele ressuscitou. Gostei dessa palavra, assim, ressuscitou. Alguém esteve lá e deu vida de novo. Mas como foi esse processo de dar vida? Aqui ele não entra muito nesse assunto, mas a gente vai falar sobre isso, que eu também achei mais informações já em outros sites sobre isso. Aqui ele não citou como foi esse processo de ressuscitação. Ele continua sendo reconstruído. Ele foi ressuscitado e construído, reconstruído. Então você imagina, existia, né, uma referência, como ele foi dito aqui, existia uma referência, tinham de buscar conteúdo, tinham de pesquisar realmente a base, né, a essência da coisa. Mas ele disse que precisou ser ressuscitado e reconstruído. São duas coisas bem diferentes. Se eu ressuscito, eu posso pegar o livro que é antigo e voltar a ler e automaticamente voltar a praticar. Agora, reconstruir já é um processo que você vai entender o que foi que aconteceu. A partir do hebraico bíblico. Teve que ser reconstruído a partir do hebraico bíblico, principalmente pelo trabalho do linguista chamado Yehudá, ou Yehudá, porque nem todos pronunciam o H com som de R, Ben Eliezer. Esse carinha aqui é muito importante para você entender a base, né, do que os professores de hebraico usam para defender as suas traduções com as suas pronúncias ditas clássicas e antigas, só que baseado, infelizmente, no moderno. Então foram criadas as novas palavras do mundo moderno. E o hebraico passou a ser a língua oficial de Israel. Essa frase aqui é interessante para você entender tudo que vem depois. Então, ou seja, através desse carinha aqui, foram criadas presta atenção, novas palavras do mundo moderno. E o hebraico passou a ser a língua oficial de Israel. Disse ele aqui, né, que as palavras novas justificariam o quê? A questão da atualização da língua. Ou seja, essa parte aqui, ó, computadores, telefones, aviões, palavras que não eram usadas naquela época. Vamos pensar que foi assim por enquanto. Aqui ele falou da época, aqui ele vem falar sobre a aplicação, né? Para que você quer aprender hebraico? Resumindo em outras palavras. Nós já falamos que a primeira diferença entre o hebraico bíblico e o moderno é a época. Isso aí não tem o que discutir, né? O que era antes e o que é agora. É o mesmo idioma em épocas diferentes. Essa questão dele fica um pouquinho divergente com relação ao que ele falou, porque se morreu e ressuscitou e foi reconstruído, então assim, não tem como ser o mesmo. Não tem como a gente usar essa palavra mesmo. Poder dizer que em certa parte, algumas coisas, mas assim, mesmo idioma, eu acho que não tem como ser. Portanto, com algumas diferenças. Não deixa nunca ser o mesmo. A segunda coisa que vamos falar é sobre a aplicação. Ou seja, por que alguém aprende hebraico moderno ou hebraico bíblico? Para quê? Para que você quer saber? Para que são usados? Qual tipo de linguagem? Então ele classifica que você tem que ter esses pequenos rumos para você seguir. E ele tenta explicar mais ou menos como é que você deve pensar com relação a isso, porque ele diz: o hebraico moderno é o hebraico usado hoje em dia, para qualquer finalidade. O moderno, seja na conversa coloquial em qualquer ambiente, seja na televisão, internet, discurso formal, seja na escrita de um jornal, artigo científico, revista de fofoca, um livro, qualquer tema. Então assim, é o que você vê hoje no YouTube. Você colocar lá em Israel, você assistir uma televisão, um programa de lá, qualquer coisa, ele vai estar usando justamente esse hebraico aqui, que ele define como o moderno. Agora diz, quem estudou hebraico moderno tem como objetivo se comunicar no idioma de todas as formas, ou seja, conversar, falar, escutar, escrever e ler textos modernos. Aqui ele não dá um exemplo de uma palavra que, por exemplo, poderia ser aplicado, se você quiser falar televisão, vamos pegar a televisão que é mais atual, pedra. Se você quiser dizer pedra
no hebraico antigo é assim, pedra no hebraico moderno seria assim. A gente não tem esse exemplo aqui para diferenciar essa pequena aplicação que ele deu. Já o hebraico bíblico, na verdade, não é simplesmente o hebraico que era falado há 3.000 anos atrás, mas é uma linguagem literária. Esse pequeno trecho aqui exige um pouquinho de atenção por dois termos que ele usou aqui. Ó. Já o hebraico bíblico, na verdade, percebe a edição que ele grifou aqui, ó, na verdade, ou seja, tem alguma coisinha, não é simplesmente o hebraico que era falado há 3.000 anos atrás. Aqui ele abre uma brecha para uma questão, que ele colocou bem claro aqui, que é uma linguagem literária. Por que a gente precisa estudar tanto com relação a essas questões? Se você teve a oportunidade de terminar o 2º grau, as aulas de língua portuguesa, de gramática, de linguística, hoje você vê como ela é importante, porque se você não sabe o que é uma linguagem literária, aqui você não vai entender onde é que ele quer chegar com isso, para ele classificar o hebraico bíblico, ou o hebraico antigo. Aí, para refrescar a memória de quem já estudou ou de quem não sabe, de acordo com o site aqui Brasil Escola, ele define a linguagem literária da seguinte forma, que ela apresenta muitas especificações, entre elas estão a variabilidade, a complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação. O que é que isso quer dizer na prática? Como é que isso interfere lá no hebraico antigo? Aqui ele explica o seguinte, né, que pensando em literatura como arte fica mais fácil compreender os recursos linguísticos empregados para a construção de uma linguagem diferente. Ou seja, a linguagem que é usada lá no hebraico da Bíblia é uma linguagem diferente, completamente distinta da linguagem utilizada em nossos dias. Ou seja, não dá para você falar a língua da Bíblia e andar no dia a dia ao mesmo tempo, né? De acordo com quem diz. Não seria estranho se o tempo todo as nossas relações cotidianas nos comunicássemos através de metáforas e outras figuras de linguagem. Tipo, traduzindo para hoje em dia, seria capaz de você ficar falando gíria o tempo todo? Independente da situação, estando no trabalho, na entrevista de emprego, ou estando na igreja, você usaria as mesmas gírias? Aí ela continua, certamente não seríamos compreendidos, mesmo porque, para cada situação, costumamos utilizar um tipo de discurso, um tipo de palavra, né, vocabulário, adequando ao contexto comunicacional no qual estamos inseridos. Isso vai muito até a questão de sotaque, de regiões, regionalismo, palavras que são usadas em locais, em regiões do Brasil, por exemplo, que varia muito de um lugar para outro. Pois bem, a literatura constitui um tipo especial de comunicação, no qual predomina o que chamamos de linguagem literária, que foi justamente o que ele quis dizer com relação à diferença do hebraico bíblico, linguagem literária. Então vamos lá, o que é que ele colocou como exemplo para que você entenda o que ele quis dizer com a diferença da língua. A linguagem literária apresenta diferenças singulares, muito embora tenha uma estreita relação com o discurso comum. Ou seja, ele pode ser diferente, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa semelhança com o que é falado no dia a dia. Dentre os traços peculiares do discurso literário, podemos destacar, isso aqui é a parte que mais chama a atenção. Então, dentro do hebraico bíblico, pode acontecer o quê? Um caso chamado de complexidade. Ou seja, dentro do hebraico antigo, do hebraico bíblico, uma das principais características do discurso que está lá dentro, o discurso literário, é a complexidade. Isso acontece porque a linguagem literária não tem compromisso com o sentido que comumente são atribuídas às palavras. O que é que isso quer dizer? Você pode usar uma palavra dentro do contexto literário, lá dentro do hebraico antigo, que não tem nada a ver com o que ele entenda como ser significado hoje. Extrapolando assim seu nível semântico. Por esse motivo, o texto literário não é apenas um objeto linguístico, mas também estético. Você tem que, entre aspas, viajar no assunto, viajar no texto. Se você não viajar, você não consegue entender, porque foi usada aquela palavra, e nem sempre aquela palavra está com aquele significado que você conhece. Ele pode ser usado em outros contextos. Até tem um pequeno exemplo aqui que está bem resumido isso aí, que depois eu vou tentar explicar. Depois ele vem chamar de multissignificação. A literatura apresenta uma linguagem que a difere da linguagem utilizada no cotidiano. A literatura apresenta uma linguagem que a difere, ou seja, ela tem que ser diferente. Já a multissignificação
Ele diz o seguinte: a literatura apresenta, eu vou tirar essa literatura para ficar mais fácil para a gente saber o que a gente está falando. O hebraico bíblico apresenta uma linguagem que se difere da linguagem utilizada no cotidiano. Isso aí já está bem claro, deixou bem claro lá também. Diferentemente do discurso que adotamos em nosso dia a dia, ou seja, das palavras, da forma de falar que a gente usa no dia a dia, no qual prepondera o uso objetivo da palavra. O discurso literário pode apresentar múltiplas leituras e interpretações. Por isso que é multissignificação, pode ter muitos significados, vários significados. O que vai definir o significado é o contexto. Como é que isso se aplica na língua portuguesa? Vou te dar um exemplo. Se eu falo para você aqui agora manga, o que é que vem na tua cabeça agora? Fala em manga. Você pensou em quê? Algumas pessoas vão dizer que pensaram na fruta, outras pessoas vão dizer que pensou na manga da camisa. Então, por exemplo, a palavra manga, ela oferece essa multissignificação e você pode colocar dentro de um contexto literário, dentro de uma palavra, dentro de um texto, aliás, tá? Você é a manga da minha árvore mais bonita. Então, assim, não estou falando que a pessoa é a fruta, estou usando um sentido, um outro significado para exemplificar o que eu estou falando, obviamente dentro de um contexto literário, que foi o que ele quis dizer aqui. A linguagem, e a próxima, né, que é conotação. A linguagem literária é conotativa, isto é, uma palavra, quando usada no sentido conotativo, permite diferentes significados e múltiplas interpretações, né, o que não muda muito das outras informações aqui. A conotação permite que ideias e associações extrapolem o sentido original da palavra, assumindo assim um sentido figurado e simbólico. Foi mais ou menos o exemplo que eu dei da manga agora. Então, eu posso usar manga com multissignificação, ou seja, manga de camisa, manga fruta, e posso usar um sentido completamente diferente. Você é a manga da minha vida, você é a manga da minha melhor árvore. Então, ou seja, eu estou usando com uma outra conotação. Só quem estiver entendendo o texto é que vai entender que conotação que dizer isso. Então, existe essa parte dessa conotação da palavra. Outra coisa que a linguagem literária permite, né, é a liberdade de criação, liberdade na criação, aliás. Ou seja, o artista, quando na criação de um texto literário, pode inventar novas maneiras de expressar-se, desvinculando-se dos padrões convencionais da língua, bem como da gramática normativa que a rege. Então, ou seja, nem sempre eu posso estar usando gramática para explicar uma palavra dentro de um contexto e muito pior fora dele. Não posso. Então, se o Jonathan defende que é uma linguagem literária, então todas essas regras recaem sobre a forma como ele diz que eu tenho que olhar para o hebraico antigo, para o hebraico bíblico. E para completar, ainda tem essa variabilidade. Assim como a língua, a literatura também acompanha as mudanças culturais, que podem ser notadas não só no discurso individual, mas também no discurso cultural. Então, ou seja, eu poderia usar esse exemplo da manga hoje, mas poderia ser que lá em 1500 alguém usou manga com outro sentido. Vai que manga não era nem fruta ainda. Então, ainda tem essa variabilidade. Olha debaixo de quantas regras, de quantas possibilidades, de quantas óticas eu tenho que parar para observar justamente o quê? A linguagem literária para entender o hebraico bíblico, né? Para ter no mínimo essa pequena concepção do que eu posso encontrar se eu for estudar o hebraico bíblico. E ele dá um exemplo aqui no caso do nosso idioma, como é que seria essa poesia aqui de Carlos Drummond, que diz: gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ela está cá, dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então você pode ver que no momento ele usou a palavra poesia em várias conotações. Pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, está cá dentro inquieto. Como é que você vai pensar? Como é que você vai imaginar um verso? Como é que você vai... uma poesia, como é que você consegue imaginar isso inquieto dentro de você, lá no sentido figurado da coisa? Ainda mais vivo. Está dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Inunda como se fosse uma água, como se fosse um rio, a poesia. Então assim, não segue, você não consegue explicar isso aqui para uma pessoa que não entende língua portuguesa usando regra gramatical. Você não vai conseguir explicar para ele. Porque aí você vai ter que fugir da regra para poder chegar nessa conclusão e passar o quê? O sentido disso daqui. E não explicar gramaticalmente o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um adjetivo. Então você não vai ter como explicar o que é um acento agudo, o que é um circunflexo aqui. Não vai ter como. Então você vai ter que partir para realmente aplicar todas essas regras aqui para conseguir entender aquele texto. E pior é você fazer uma pessoa que não é do seu idioma entender isso daí. Então você tem uma noção de como complica, né? Como ele colocou
Tudo isso debaixo dessa ótica. A linguagem literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e também em verso, no caso dos poemas. Os textos literários não possuem compromisso com a transparência e, por esse motivo, muitas vezes demandam de nós um maior senso estético e maior capacidade de analisar e interpretar esse tipo de discurso. Eu acabei de falar, você tem que realmente viajar na maionese, viajar no texto, entender o que ele quer dizer, para tentar, no mínimo, chegar próximo do sentido da palavra que ele está colocando ali. A literatura encontra-se a serviço da arte e faz da criação literária um objeto linguístico e estético, ao qual podemos atribuir novos significados construídos a partir de nossa singularidade, ou seja, ainda depende de você, né, da sua história, do que você viveu, do que você possa imaginar para que faça sentido. E perspectivas. O texto literário repercute em nós na medida em que revela emoções profundas e sua compreensão dependerá de nossas vivências e de nosso repertório cultural. Então, assim, olha, para uma pessoa ter a mesma impressão que eu tive com esse texto, ele teria que ter no mínimo a mesma história que eu, ter lido os mesmos livros que eu, ter o mesmo conhecimento que eu tenho para poder chegar à minha conclusão, porque outra pessoa pode ler e chegar a outro sentido. Então, assim, o Jonathan colocou o hebraico moderno, antigo, bíblico, debaixo dessas regras, quando ele disse que é uma linguagem literária. O hebraico bíblico é uma linguagem de 3.000 anos atrás, que era usado na literatura sagrada. Então, ou seja, a linguagem literária, a literatura, já está explicado. Não era a linguagem coloquial, usada no cotidiano das pessoas. Era a linguagem erudita da época. Aí já vem uma outra questão. Ele classificou agora linguagem literária e agora ele colocou o texto bíblico como uma linguagem erudita. Para quem não sabe o que é linguagem erudita, não lembra, eu separei aqui do site dicionarioinformal.com.br. Ele define linguagem erudita. É um tipo de linguagem que implica conhecimento, ou seja, você tem que estar entendendo, você tem que ter uma pessoa por dentro do assunto para você entender o que está escrito ali. E um tanto preciosa e rebuscada, altamente o seu uso quase que restringe aos pesquisadores de linguagem e linguistas. O que ele quer dizer com tudo isso? Se implica conhecimento, se eu tenho que saber, eu tenho que entender, eu vou te explicar mais ou menos assim. Se você pegar um artigo científico feito para médico, se você não for médico, você não vai entender, porque lá tem muito termo, muitas palavras que você não está acostumado, que não é usado no nosso dia a dia. Então, para eu entender se realmente aquilo que está escrito tem aquele sentido, eu tenho que no mínimo entender do que eu estou falando. Eu tenho que pegar um texto que eu conheço as palavras que estão ali, porque eu garanto que se você pegar se você não for médico, você pegar um artigo médico para ler, você não vai entender, porque lá tem muitas classificações, muitas palavras, muitos termos que não faz parte do seu dia a dia. Então, para você vai ser por mais que tenha informações importantes sobre sua saúde, você não vai entender, não sei se você tem um médico para interpretar para você, para te explicar, essa questão aqui, aqui consta que você tem que passar por uma lipólise. Aí você lipólise, o que é lipólise? Aí vai ter que ter um médico para explicar. A lipólise é o processo de emagrecimento, você tem que emagrecer. Então você sabe o que é emagrecer, mas você não sabe o que é lipólise. Então, assim, lipólise é uma linguagem entre médicos, então é mais ou menos isso, uma língua erudita, uma linguagem erudita, uma forma de falar erudita. Então é uma forma que exige que a pessoa que está falando saiba o que está falando, conheça, e a pessoa também que está ouvindo tenha esse conhecimento. A linguagem erudita é um meio sistemático de comunicar ideias avançadas, construtos evoluídos ou sentimentos elevados por meio de signos convencionais, gráficos, sonoros ou gestuais. Então, ou seja, isso aqui já usou várias palavras que, se você não estiver muito bem familiarizado, você com certeza não entendeu o que eu falei. E ele dá um exemplo que até eu achei, eu também não entendi, porque não é minha área, que, por exemplo, por isso não é cabível hoje que as instituições financeiras, nas cobranças de somas de vulto. Quem é que vai somar vulto? Como assim, somar vulto? Você consegue imaginar você somando vulto? Tenham de deslocar seus prepostos até o endereço de todos os devedores, com a criação de bem conhecidos riscos, além do aumento do custo operacional das referidas instituições. Se você não for um contador, se você não for da área financeira, com certeza você entendeu como eu não entendi isso aqui, somas de vulto. Então, a linguagem erudita, ela leva o que está sendo escrito, o que está sendo falado, traduzido, não importa o que for, para esse meio. Então, ou seja, também tem uma explicação aqui, variedade da língua portuguesa usada em contextos de formalidade, livros técnicos e científicos, forma de falar com muitas referências literárias ou científicas. Então, ou seja, para quem realmente conhece, sabe o que está lendo, tem condições de entender, para poder também traduzir. A língua erudita, que parece ser precisa,
pode levar muito mais à confusão do que facilitar a comunicação, né? Dependendo do contexto, se a pessoa não sabe o que está lendo, não conhece as palavras, não conhece os termos, então assim, ela fica completamente perdida. Então ele também coloca justamente abaixo dessas regras. Então não basta só a linguagem literária, né? Ele também diz que é uma linguagem erudita da época. Você não pode nem pensar que hoje por você ser um teólogo, você ser um especialista, ser um professor em hebraico, você pode dizer que você sabe de tudo, que você realmente tem certeza daquilo, porque era uma parte erudita da época, não quer dizer que era erudita de hoje. Com certeza as palavras de hoje, que são usadas de forma erudita, é bem diferente daquela época. O texto bíblico, apesar de simples, é um texto de caráter literário, que possui arte e erudição, sejam em poesia ou prosa. Então, para você ver como ele coloca toda a questão do estudo, do entendimento do hebraico clássico, né, do hebraico antigo, do hebraico bíblico, debaixo dessas regras. Ele coloca assim, não, as pessoas não falavam difícil naquela época. Eles tinham sua linguagem coloquial, seus regionalismos, suas gírias, e diferentes formas de falar em diferentes grupos sociais e diferentes ambientes. Então, ou seja, a coisa ainda pode complicar mais um pouquinho. Mas para escrever textos sagrados, usava-se uma linguagem literária, né? A gente já sabe o que ele está querendo dizer com isso. Portanto, estudar o hebraico bíblico não é estudar simplesmente o hebraico antigo. Não é como você pegar uma palavra antiga e simplesmente tentar entender, ou um texto. Você pode ver que ele colocou bem claro aqui, mas estudar o hebraico usado em uma literatura específica, que é o texto bíblico. Então, ou seja, não adianta eu querer olhar com outros olhos, ter outra perspectiva, que não tem como, ele não varia para isso. Estudar o hebraico bíblico é estudar uma linguagem totalmente aplicada e específica do idioma. O objetivo de estudar o hebraico bíblico é ler a Bíblia em hebraico e acabou. Não existe outra possibilidade. Não tem como você vir de outro lugar e tentar aprender hebraico. Ou seja, você vai ter que aprender hebraico para ler a Bíblia, dentro da Bíblia para entender. Não tem como você ficar variando de usar o moderno para justificar o prático, o clássico e assim vai. Então você percebe que ele deixou bem claro isso aí. Para resumir, ele coloca em termos práticos, se o seu objetivo é conversar em hebraico, morar em Israel, ler texto, você precisa estudar hebraico moderno, né? Como ele já falou, que é a linguagem do dia a dia, que o pessoal fala lá, aquela coisa que está viva lá. Mas se o seu objetivo é ler a Bíblia no original e em hebraico, que vamos pensar, né, que essa aí é a próxima parte desse estudo, que é falando justamente sobre que original é esse que ele está se referindo. Esse original está nos originais da língua morta, ou passou por alguma ressuscitação, por alguma reforma, como é que é? Não está explicado aqui, mas eu achei essa resposta. Você precisa aprender uma linguagem mais específica, que é a linguagem literária da Bíblia, ou seja, entender como é que era, né, a forma dele se expressar, entender até se aquela palavra tinha aquele sentido ou não. E o seu foco não será a conversação, mas a leitura de textos. Porque na verdade, né, ela é mais escrita do que falada. Então vamos querer que você só possa ler, não tem como falar, não tem como pronunciar. Mas a boa notícia é que para começar os estudos o caminho é um só. Tanto o hebraico bíblico como para o moderno, você primeiro precisa aprender a ler. A escrita é a mesma. Por mais que ele colocou tudo isso em questão, ele disse no final que a escrita é a mesma. Por isso que alguns diferem. Eu já vi 2 professores de hebraico bem conhecidos no YouTube diferindo, nas mesmas frases, nas mesmas palavras, porque eles batem nessa tecla. Aí um é bíblico, outro é moderno, outro é clássico, não sei o que, outro colocam várias mesmas palavras sobre traduções e interpretações que seguem toda aquela regra literária que a gente viu. Então, até entre eles há essa confusão. Imagine para quem não é professor, que é o nosso caso. Aprendendo a ler em hebraico, você vai poder estudar tanto o bíblico como o moderno. Como ele está dizendo, depois de tudo que ele apresentou ali, eu acho um pouquinho difícil. Ou os dois, com a diferença que no hebraico moderno, logo você vai ter que ler sem vogais. Enquanto no bíblico, né, que é o que nos interessa, no antigo, no clássico, não necessariamente vai precisar se preocupar com isso. Ou seja, não vou precisar me preocupar que eu vou ter que ler sem vogal. Não sei o que ele quis dizer com isso, não tem um exemplo, não achei uma aula, não achei aplicabilidade disso, mas eu fiquei bem curioso para entender como é que ele chegou nessa conclusão, porque eu não vi isso em outros professores com relação a essa questão. Mas acredite, ler sem vogais é muito mais fácil do que você imagina. À medida que você conhece o idioma, naturalmente você aprende.
Bom, essa é a concepção dele. Eu achei bem interessante como em vários pontos você vê que não é tão fácil, não é nem para eles que estudam, nem para eles que teoricamente tem todo um embasamento científico e tudo para nos explicar, até traduzir, né, ou transliterar os nomes que a gente precisa saber. Então, infelizmente, fica debaixo de várias regras. A linguagem, tanto a literária como a erudita. Só que tem 2 pontos aqui que eu vou deixar para o próximo vídeo, que esse aqui já está um pouquinho grande, que é justamente quem foi esse rapaz aqui. Quem foi esse rapaz aqui que organizou, né? Que ressuscitou e reconstruiu. É muito interessante saber como esse cara fez para essas palavras chegarem até nós, né? Hoje, pela forma que os professores defendem, que é claro, eles vão defender a gramática, vão defender o dicionário, mas você tem que entender a história desse cara para saber como é que isso aconteceu. E a outra questão é da onde que veio as palavras, né, porque aqueles que a Bíblia em original, né, no hebraico. Então, se eu quiser estudar, eu tenho acesso a Bíblia, essas palavras, essas letras que eu tenho acesso, ou eu já vou pegar, no caso, tudo já modificado ou adaptado, como é? Assim, essa parte eu fiquei na dúvida de saber quem foi esse cara, se esse cara foi um cara abençoado, se foi um cara chamado para isso, né, para ressuscitar e reconstruir, e de que forma hoje existe essa forma a fonte do hebraico bíblico, onde é que está? Se eu quiser estudar hoje, eu vou ter acesso ao original, ao que era na época, ou já vou pegar o hebraico ressuscitado e reconstruído? Aí esses 2 questionamentos eu vou deixar para o próximo vídeo, para explicar um pouquinho da história desse rapaz aqui, das informações que eu achei e como possivelmente a gente teria acesso a essas informações, né, das escrituras da forma antiga, e realmente como ela era feita, sem nenhuma ressuscitação ou sem nenhuma reconstrução. Então, eu peço humildemente que você possa ponderar, que você possa ler, pesquisar, conferir esses links aqui na descrição, não tomar como opinião absoluta o que eu falei, que você possa ler e chegar à sua conclusão, fazer suas pesquisas, e se você puder agregar, me corrigir, acrescentar mais alguma coisa, os comentários aqui estão abertos, disponível para isso. Sinta-se à vontade para colaborar nesse meu estudo, que tanto eu aprendo com você como você aprende comigo. Essa troca que é importante entre a gente, para que o conhecimento continue dentro da gente, que a gente possa sempre um abençoar o outro, com conhecimento, com entendimento, porque cada um tem um pedaço do dom, então cabe a gente sempre oferecer isso para o próximo, para que a gente possa receber de volta e continuar crescendo.